Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por essa palavra usada hoje no testemunho, por essa conexão. Aliás, muitos são curiosos. Como você faz o programa? Se eu contar para vocês como é do celular. A tecnologia hoje é um aplicativo do celular. Você sabe muito bem. E aí me arrumaram um microfone. Mas no celular, você consegue, na capela, onde você estiver, qualquer lugar do mundo, fazer o programa. Obrigado, Senhor. A tecnologia a serviço do Evangelho. Obrigado, Senhor, por esse momento tão lindo e essa conexão. E é lógico, eu tenho que ter a linha, tem que ter um lugar que funcione o celular. Seja no Wi-Fi ou pelo menos um sinal de 4G, pelo menos que tenha, né, que dê o suficiente. Agora hoje estou no Wi-Fi, hoje estou no estúdio. Prefiro estar na capela, tá? Mas onde estou hoje eu tenho que estar nesse estúdio. E obrigado, Senhor Jesus, pelas bênçãos, pelas graças. E obrigado, Senhor, porque estamos atualizando a sua paixão. Ainda estamos na tua paixão. Se você viu o relógio, então é o momento de todo o sofrimento. Ontem à noite, o Getsemane. Amados, se você pensar, isso eu estudei muito na teologia e eu concordo profundamente. Qual foi o momento mais difícil de Jesus? Aconteceu no Getsemane. Eu tive 4 vezes lá. Eu posso dizer para vocês que lá no Horto das Oliveiras, Getsemane é isso, onde Jesus tem o Evangelho, um deles é claro. Os evangelistas dizem angústia suprema. Jesus, como homem, ele é Deus, se fez homem, semelhante a nós em tudo, exceto o pecado, porque ele é Deus. Ele sabe o que é angústia. E muito mais do que nós sabemos. Muito mais. Ele sabe o que é angústia. E ele, cumprindo o profeta Isaías 53, homem das dores. Ele foi desfigurado, amados. Mas não perdeu a serenidade. Veja o Santo Sudário, que é o lençol mortuário que ficou e até hoje conservado. A ciência teve uma época que começou a querer duvidar, mas hoje não tem dúvida que pertence, não tem explicação. É impressionante. São quase 2000 anos. E você tem tudo lá relatado, mas a serenidade, a sagrada face que nós contemplamos é tirada do Santo Sudário. Obrigado, Senhor, porque é impressionante, apesar de tudo que ele passou, ele nunca perdeu a serenidade. Por que eu estou citando isso? Porque é o que Deus quer derramar em você, em mim. Quando você fica angustiado, qual é a coisa que acontece com você? Você perde a paz. No Getsemane, Jesus, ele mesmo fala, é relatado nos evangelhos, ele suou sangue, São Lucas. E diz mais, que ele sentiu uma angústia mortal, a ponto dele chegar ao Pai e dizer: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Depois ele ainda vai conversar com os apóstolos que ele deixou lá, vigiai e orai, porque eu estou passando por uma dificuldade, preciso de vocês intercedendo. E Jesus volta lá e diz: vocês não puderam vigiar 1 hora, vocês estão dormindo, enquanto eu estou aqui sofrendo. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Por que eu estou citando isso, evangelhos? Porque nesse momento, Deus passou na carne. Ele sabe o que é angústia. Ele sabe o que é sofrimento. Tudo que você possa imaginar. Tudo. Naquele momento, todo o sofrimento seu, meu, do mundo inteiro, daqueles que ainda virão, tudo passou por ele. Ele é o rei do universo.
O Rei do Universo se humilhou. Ele é Deus, mas se fez um escravo, um de nós, para nos salvar e nos elevar. Isso é misericórdia. Portanto, entenda, o Pai nos amou porque mandou o seu próprio Filho. Se o Filho não fizesse isso, nós não teríamos a eternidade. Tudo que eu estou falando aqui agora seria em vão. Tudo. E hoje, escutando o testemunho daquele gaúcho, confesso a você que não estou o nome dele aqui agora, mas eu sei que ele está me acompanhando agora. Que ele falou que ele 2 filhos maravilhosos, mas ele perdeu o sentido da vida. E eu sei que é isso, Luiz. Eu nunca deixei de celebrar a missa. Mas a diferença foi que eu também não perdi a fé. O que me motivava era a fé. E quando você clamou a Deus, Senhor, me ajuda, que no caso você já estava querendo desistir. Deus foi e você teve uma experiência pessoal com Ele. Deus usa de modos maravilhosos. Quantas pessoas que perderam o gosto da vida, o sentido da vida. Senhor, nesse momento, Deus tocando, tá? Fortemente, a hora é agora. Ei, você que, se sua vida está baseada em coisas, em bens, vai no cemitério. Padre, mas você está sendo tétrico. Não. Repito, se sua vida está baseada em coisas e pessoas, vá no cemitério. Por quê? Para você entender que isso aqui vai passar. Não sei como você está de saúde. Isso não significa que eu não vou cuidar da minha saúde. Por favor, cuide-se. Fisicamente, psicologicamente. Mas entenda, Deus tem que ser o centro. Quando eu tiro Jesus do centro da minha vida, tudo perde o sentido. Preste bem atenção, eu demorei para entender esse evangelho. Quem amar mais sua esposa, seu esposo, seus filhos, ou que tiver mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quer dizer, então eu não vou amar minha esposa que é casado, meu esposo, meus filhos? Não, mas é a lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Senhor, eu peço nesse momento em que as pessoas, até na tradução da música, eu vi a tradução, você é Deus, tu me levantas, é o Senhor, tu me levantas. Senhor, restaure em nós o respeito. Hoje os jovens, as crianças, ensinem seus filhos a terem respeito. Obrigado, Senhor, porque se eu perco o respeito a Deus, o sagrado. Ontem foi tão lindo, que emoção, quando eu caminhava, aí no caso não era com o Santíssimo exposto, mas já ele, na âmbar, que chama de cibório, tá? No cibório. E eu fui bem devagar, não sei se vocês perceberam, depois que puder dar uma olhada, eu tenho um passo transatlântico, mas eu andei como pezinho de anjo, bem devagar, que para mim é até mais difícil, mas foi o meu sacrifício, andar bem devagar. Bem devagar. Repito, eu ando 10 vezes mais rápido que isso. Eu fui bem devagar. E todo o caminho, a trajetória que eu fiz do santuário, daquele Yeshua, cantando, tu és tão lindo. Obrigado, Jesus, foi essa música que eu fui. Obrigado, Jesus. Em que momento? E aí, quando eu entrei na cripta, o silêncio. Eu pedi pelo menos 2 minutos de silêncio. Cada um, depois, quem puder mais, um silêncio que não é vazio. O silêncio que é intimidade. Jesus, eu te peço, termina a oração, a imagem é tão linda, eu tenho que compartilhar o que eu estou vendo agora. A destra, a mão direita de Jesus sobre a sua fronte. Eu não pedi para você pôr a mão na cabeça, porque a mão de Jesus está sobre nossa, a minha também, tá?
ele coloca a mão direita, chagada, que ele conserva, porque a mão de Jesus está ressuscitada. E ele a conservou as chagas. Essa mão sobre minha e a sua cabeça. Obrigado, Senhor, pela saúde mental. E pela missão que eu a tenho, levar em Cristo Jesus a saúde mental. Todos nós precisamos, todos, mesmo quem nunca passou por depressão, todos nós precisamos. E detalhe, quem vos fala, estou com 30 anos de sacerdócio, 4 meses, hoje 18 dias, mas quando eu passei dia 1º de outubro de 2013, que eu me dei conta que eu estava com depressão, eu atendia as pessoas e achava frescura, tá? Repito, não vou falar dos outros, estou falando de mim. Eu falei, eu ajudava, as levava à oração, a um trabalho voluntário, e elas saíram, é Jesus que libertava, não sou eu, mas intimamente do meu coração, eu não posso mentir para vocês. Eu dizia, frescura, imagina tudo isso. Deus permitiu que eu passasse. Não é frescura. E não foi a depressãozinha, não, foi a depressão. Eu tive que sentir na pele para entender e ter misericórdia. No mundo de hoje, a pessoa só vai compreender quando dói, tá? Ser humano, estou falando de mim, tá? Cabecinha dura que eu sou. Eu tive que sentir na pele para poder ajudar e compreender o amor que Deus tem por nós. Ei, você que tem alguém que está passando por isso, não diga nunca isso é frescura. Não é. E Deus é muito maior. Que Deus abençoe, que saibamos viver cada momento. Jesus, eu te amo. Jesus, eu confio em vós. A alegria do Senhor é a nossa força. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente. Muito obrigado, Jesus.